Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Matheus Arejão. Eu sou aluno do IFES Campus Guarapari, da turma de Eletrotécnica. Eu e meu grupo, composto por Adriano Vinícius, Daiane Portela, Joyce Ribeiro, Maria Luísa Flores e Yuri Lopes, iremos abordar um livro chamado de Primeiro Caderno do Aluno de Poesia, de Oswaldo de Andrade. Bom, começaremos falando sobre o modernismo brasileiro. Mas na real, o que foi o modernismo? O modernismo em si foi um movimento literário que começou em 1922, que para alguns pesquisadores teve um final incerto, acabando entre 1960 e 80, mas para outros pesquisadores acreditam que nunca chegou ao fim. O modernismo no Brasil, como foi dito, surgiu em 1922, mas em uma semana específica, chamada de Semana da Arte Moderna, ocorrida em São Paulo. Essa semana significou muitas coisas, como a ruptura dos modelos artísticos convencionais, ou seja, os artistas em si passaram a trabalhar de uma forma inovadora, sendo mais originais, e isso levou eles a tentarem uma independência cultural. O modernismo, para ser melhor explicado, foi dividido em três fases. A primeira fase foi conhecida como a fase heróica, que foi de 1922 a 1930. Esse período foi uma época de renovação estética e houve a quebra dos padrões artísticos. Com isso, os artistas começaram a defender uma liberdade formal e passaram a valorizar as temáticas cotidianas, utilizando também uma linguagem mais coloquial em seus poemas e manifestos. Houve os manifestos modernistas, como o Manifesto do Pau-Brasil e o Movimento Antropofágico. Os principais artistas dessa época foram Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Manuel Bandeira. Bom, agora eu vou falar sobre a segunda fase do modernismo brasileiro. Ocorreu entre 1930 e 1945 e ficou conhecida como fase da consolidação. Nessa época, todos os princípios abordados na primeira fase já estavam consolidados. Esta fase ocorreu durante a Era Vargas e logo no fim da política do café com leite, entrando também na Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. Porém, aí já estava bem no finalzinho da segunda fase. Para muitos estudiosos do tema, a segunda geração modernista representou um período muito fértil e rico pela literatura brasileira. A literatura brasileira está vivendo uma fase de maturação, com a concretização e afirmação dos novos valores modernos. Além da prosa, a poesia foi um grande foco dos literatos. Temas nacionais, sociais, históricos foram os preferidos pelos escritores dessa fase. Eles mostravam a realidade e as preocupações políticas sociais presentes no país. Os principais dessa fase foram Gracilino Ramos, Jorge Amado na prosa, foram esses dois, e na poesia foram Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles. E agora eu vou passar meio que umas características da segunda fase. Tipo, principalmente foi o amadurecimento das ideias de 22, no caso da primeira fase. Também uma nova postura artística, a possuía versos livres, a poesia sintética, o nacionalismo, universalismo e regionalismo, e a literatura ela é construtiva e politizada. E o nome fase de consolidação veio do amadurecimento das ideias de 22, onde se consolidou o modernismo. Bom, agora eu vou falar sobre a terceira fase do modernismo brasileiro. Ficou mais conhecida como fase pós-modernismo. Há pesquisadores que acreditam que essa fase dura até os dias atuais. Outros acreditam que ela ocorreu entre 1945 e 1980. Essa fase ficou marcada pela pluralidade da forma estética e o experimentalismo linguístico. O pós-modernismo ocorreu no fim do Estado Novo e no final da Segunda Guerra, e já ali no início da Guerra Fria. A geração dos 45, como eram conhecidos, ficaram marcadas pelos traços formalistas em suas poesias, mas o que ficou evidente foram poesias substantivadas, como a de João Cabral de Melo Neto. No campo das narrativas se destacam Guimarães Rosas e Clarice Lispector. Guimarães se destacou por meio de suas prosas e Clarice na profunda subjetividade do ser. Algumas características da terceira fase são o academicismo, o retorno ao passado, a oposição à liberdade formal, a valorização da métrica e da rima e a linguagem mais objetiva, e também o uso constante de metalinguagens.
Bem, vamos falar agora sobre um assunto que já foi citado nos slides anteriores. No caso, agora iremos falar sobre a Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna também é conhecido como a Semana de 22, que ocorreu em São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal da cidade. A Semana da Arte Moderna foi um evento que entrou para a história da arte e literatura brasileira, pois o evento marcou o início do modernismo no Brasil e tornou-se referência cultural para o século XX. A cada dia da semana foram trabalhados aspectos culturais, como pintura, escultura, poesia, literatura e música. A Semana de Arte Moderna representou uma verdadeira renovação de linguagem, pois a arte passou da vanguarda para o modernismo. O evento marcou a época ao apresentar as novas ideias e conceitos artísticos, como poesia através de declamação, que antes era só escrita, e a música por meio de concertos, que antes só havia cantores sem acompanhamento de orquestras sinfônicas, e a arte plástica exibida em telas, esculturas e maquetes de arquitetura com desenhos arrojados e modernos. Muitos artistas passaram pela Semana da Arte Moderna, mas os mais consagrados e mais importantes foram Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Menotti Del Picha e Guilherme de Almeida. Agora eu vou falar um pouquinho sobre José Oswald de Souza Andrade. Ele nasceu em São Paulo no dia 11 de janeiro de 1890 e iniciou seus estudos no ginásio de São Bento. Ele foi um importante escritor e dramaturgo no modernismo brasileiro e se destaca por ter sido uma das personalidades mais polêmicas desse período, além de ter sido um grande militante político e idealizador dos mais importantes manifestos modernistas. Falando um pouquinho mais sobre a vida pessoal e profissional dele, em 1909 ele ingressa na profissão de jornalista no Diário Popular e mais tarde ele se torna crítico teatral. No ano seguinte, ele fundou a revista semanal O Pirralho, dirigida por ele mesmo e Alcântara Machado, e alguns outros colaboradores. Em 1918, ele se formou em Direito pela Faculdade de São Paulo e já iniciou uma amizade com Mário de Andrade, que juntos representaram uma das principais lideranças no processo de implantação e definição da literatura modernista no Brasil, além de ter sua participação ativa na Semana de Arte Moderna de 1922. Já em 1924, ele lança um dos mais importantes manifestos do modernismo, que foi o Manifesto Pau-Brasil. Em 1928, ele fundou o movimento antropológico com Tarsília do Amaral, quando ela ainda era sua esposa. Esse movimento, ele propunha que o Brasil criasse suas próprias culturas revolucionárias e deixasse as estrangeiras um pouquinho mais de lado. As curiosidades de Oswald de Andrade é que ele era mulherengo. Então, em 1926, ele tinha se casado com Tarsília do Amaral. Mais tarde, ele rompeu com ela, se separou e casou com outra escritora e militante política, que era Patrícia Galvão, que era conhecida como Pagu. Mas em 1944 ele faz outro casamento, que agora era com Maria Antonieta, e teve duas filhas que permaneceu até o fim da sua vida. E aí ele faleceu em São Paulo no dia 22 de outubro de 1954. Oswald de Andrade foi um autor muito completo que publicou diversas obras de diversos gêneros. Em manifestos, ele publicou Pau-Brasil em 1924 no jornal Correio da Manhã. Nesse manifesto, ele enfatizava a necessidade de criar uma arte baseada nas características do povo brasileiro. Ele também publicou o Manifesto Antropofágico em 1928, que tinha como objetivo repensar a dependência cultural brasileira. Já suas poesias, ele publicou em 1927 o primeiro caderno do aluno de poesia, sendo esse o tema do nosso trabalho. Ele publicou também o livro chamado Poesias Reunidas, em 1945, que reúne todas as suas obras de poesias. Já em suas prosas, Oswald de Andrade publicou o romance Memórias Sentimentais de João Miramar, que foi publicado em 1924, sendo considerada uma importante obra para o movimento modernista brasileiro. Ele também escreveu a Trilogia do Exílio, uma série de 3 livros de romance. E, em teatros, ele publicou O Homem e o Cavalo, em 1934, sendo esse um teatro de tese e combate.
Além desse, ele também publicou O Rei da Vela, em 1937, que aborda a valorização da indústria na década de 30 e a modernização do país. O livro Primeiro Caderno do Aluno de Poesia, Oswald de Andrade, foi publicado em abril de 1927. O livro é composto de poemas e desenhos, trazendo assim a ideia de um livro criado por uma criança no primeiro ano de seu aprendizado ao fazer poesias. E isso é percebido logo na capa, onde, além do título, possui o desenho de uma planta com os nomes dos estados brasileiros escritos errados, propositalmente nas folhas, trazendo assim a imagem de um aluno ainda aprendendo, como, por exemplo, São Paulo, Pernambuco, Capital Federal e outros. Além da capa, a contracapa também possui alguns aspectos da intenção do autor, que são algumas identificações do aluno, como, por exemplo, a escola, pau-brasil, classe primeira, sexo masculino, professora, a poesia, como se fosse uma etiqueta de identificação. Nessa etiqueta dá para ver realmente que é um aluno aprendendo, né? Ao colocar que a classe é a primeira. E nas páginas onde estão as poesias, encontram-se desenhos e rabiscos feitos pelo autor para a imagem de um caderno feito por uma criança. Que aqui tem alguns exemplos do poema Amor, das crônicas e os desenhos das 4 gares, da infância e adolescência. Esses são alguns poemas dentro do livro que, além de infância e adolescência, as 4 gares também apresentam maturidade e velhice. E está também uma paródia de Meus 7 anos e Meus 8 anos de Casimiro de Abreu, e entre outros poemas. Bom, como pudemos perceber na nossa apresentação, o primeiro caderno do aluno de poesia de Oswald de Andrade é muito comum nós termos o uso de desenho para retratar o poema. Tipo, tem um poema, aí os desenhos meio que retratam o que se passa no poema. E a nossa proposta de intervenção vai vir com base nisso. Nós do grupo selecionamos 2 poemas onde não há desenhos no livro e a gente quer que as outras pessoas, no caso, que se vocês que estão ouvindo, desenhem. Então, vocês devem selecionar entre o poema 1 e o poema 2 e desenhar. Agora a gente vai recitar os 2 poemas aqui e vocês podem escolher para fazer o desenho. O desenho com no mínimo 2 elementos. Brasil. O Zé Pereira chegou da caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: Sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Tchá, 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 quisa, quest. Lá longe a onça resmungava. Uá! O negro zonza saindo da fornalha tomou a palavra e respondeu: Sim, pela graça de Deus. Caimbaba, cum, cum. E fizeram o carnaval. E agora vamos à leitura do poema. Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos aqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero de tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo. Sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Bom, esse é o nosso trabalho sobre o livro Primeiro Caderno de Aluno de Poesia de Oswald de Andrade. Desde já, eu venho aqui representando o grupo para agradecer a vocês que assistiram até aqui. E o grupo todo, espero que vocês tenham conseguido entender o que a gente passa para vocês sobre o livro, sobre também o modernismo e, além disso, sobre Oswald de Andrade. Desde já, muito obrigado por assistir e um ótimo dia.